Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um romance que é o xodózinho da literatura brasileira, chamado A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, escrito em 1844. Bom, a história é mais ou menos a seguinte: Fabrício, Leopoldo, Felipe e Augusto são quatro amigos, eles são estudantes de medicina, e o Felipe convida os outros três para poder passar com ele o fim de semana numa ilha do Rio de Janeiro. E eles não dizem o nome da ilha. E ele fala que vai ser legal, vai ser interessante, porque é um feriado e vai ter moças lá também, né? Outras moças, duas primas dele e também a irmã dele, que se chama Carolina. E aí ele incentiva os rapazes a ir. A princípio, Augusto não se interessa muito, mas depois ele vai, porque ele acha interessante conhecer as moças que vão estar lá, né? Por falar em moças, é interessante a gente notar que o Augusto, ele tem assim, ele é um rapaz namorador, galanteador, ele se apaixona e desapaixona com a mesma velocidade. Então, eles fazem uma aposta, o Felipe e o Augusto. E a aposta é a seguinte: se o Augusto voltar lá do passeio enamorado de uma das moças e essa paixão durar pelo menos 15 dias, aí então quem paga seria o Felipe, que escreveria um livro. No entanto, se o Augusto voltar apaixonado e essa paixão durar pelo menos 15 dias, é ele que tem que escrever o livro. Bom, feita a aposta, vão eles para o final de semana, lá na casa da dona Ana, a avó do Felipe. E lá na casa é interessante que eles começam a conversar, as moças, os rapazes, é um ambiente bem caloroso, gostoso. E o livro também traz essa leveza, né? Essa coisa assim da juventude, enfim. Durante um jantar, é, o Fabrício acaba contando para as moças, para todos os presentes, que o Augusto é um rapaz inconstante, que ele não consegue se apaixonar por uma moça só por muito tempo. E ele faz isso porque ele tinha pedido para o Augusto para ajudá-lo a resolver um caso que ele tinha antigo, que era o seguinte: ele conhecia a Joaquina, que era prima do Felipe, e eles tinham, assim, se enamorado, digamos assim. Só que o Fabrício, ele estava cansado, porque ele não estava muito interessado em todas as exigências que a moça fazia, né? Passar pela casa dela 4 vezes por semana, escrever 4 cartas e tal, e aí ele não queria mais continuar o namorinho. Então, o que ele fez? Ele pediu para Augusto galantear a moça, para, né, tirar a atenção do Fabrício, e os dois acabariam brigando e ele terminaria o namoro. No entanto, quando o Augusto chega ali na casa, ele não quer fazer isso, porque ele acaba se namorando das moças, ele acaba gostando ali do ambiente, tudo, e ele não quer cumprir aquilo que o amigo pede. Então, em vingança, em retaliação, o próprio Fabrício conta que ele não é uma pessoa, não é um rapaz confiável, ele é muito namorador e ele não se apaixona, ele não consegue ficar assim apaixonado por uma moça por mais de 15 dias. E aí, então, o Augusto acaba sendo meio que desprezado pelas meninas. E eles saem para um passeio. Nesse passeio, eles vão visitar uma gruta. E nessa gruta, junto com a dona Ana, o Augusto acaba se abrindo. Ele fala para ela que ele teve 3 namoradas, mas foram três desastres. A primeira trocou ele por um senhor de 60 anos, a segunda e a terceira também não ligaram para ele, e aí ele ficou traumatizado, digamos assim, e não queria mais se envolver. Ele só gostava de todas as meninas, mas não queria se envolver com nenhuma. E ele também acabou contando para dona Ana um episódio da vida dele que tinha acontecido quando ele tinha 13 anos, que ele esteve na praia brincando e encontrou uma menina que tinha 7, 8 anos. E só que ele não sabia nem o nome da menina.
Eles estavam brincando quando um outro menino chegou até eles e disse que o seu pai estava morrendo. Então eles se encontraram com esse moribundo, com esse senhor e deram assim os trocados que eles tinham, eram crianças. E esse senhor achou bonito a atitude deles e deu para eles um camafeu, digamos assim, um broche, né, envolvido numa fita verde, para ele e um para ela. E o combinado dos dois é que eles seriam um marido e mulher quando crescessem. E assim se passou aquele acontecimento e ele não sabia nem o nome da menina, nem quem era a menina, e assim o tempo se passou. Enfim, no final de semana acontecem muitas coisas interessantes. Isso eu vou deixar para vocês lerem no livro mesmo. Algumas coisas assim, brincadeiras entre rapazes e moças, e alguns episódios bem interessantes que fazem a gente rir. E aí então, o que acontece? O Augusto acaba se enamorando justamente da irmã do Felipe, que é a Moreninha, a Carolina. Ela é uma menina muito travessa, alegre, cheia de energia, e ela acaba chamando a atenção do Augusto por isso. Enquanto as outras moças, elas são mais interessadas em encontrar um rapaz para namorar. E a Carolina é uma pessoa cheia de vida, que quer sempre estar perto das pessoas, conhecer, enfim. E ela também acaba se namorando dele, ela acaba, enfim, quando eles vão embora da ilha, que passa-se o final de semana, ela acaba sentindo saudades dele e fica, a menina que era alegre, vivaz, fica num cantinho, assim, só tendo saudades, né, do Augusto. E o Augusto, ele também sente saudades, ele se namorou muito da menina e ele chega ao ponto de ir mal nos estudos porque ele tem saudades dela. Então ele volta lá para encontrá-la e eles ficam um tempo juntos ali durante um domingo que ele vai encontrá-la e enfim, chega um ponto que o Augusto sente que ele tá tão enamorado dela que ele pede pro pai. Na época era comum isso acontecer, a maioria dos casamentos se faziam de forma arranjada. Ele pede pro pai para que pedisse a mão da Carolina em casamento, porque ele queria ficar com ela, casar com ela. E aí ele vai então para a ilha com essa intenção. Chegando na ilha, a menina fala que ele deveria ser fiel a um amor que ele teve quando criança, que era isso que ele deveria fazer. Então ela dá uma certa reprimenda nele, mas ao mesmo tempo ela mostra o camafeu que ela ainda guardava. Ou seja, a menina da praia era a própria Carolina, a moreninha. E então o final não poderia ser mais feliz, né? Porque ele fica com a menina que ele prometeu que seriam marido e mulher, e ao mesmo tempo é aquela jovem tão graciosa e tão bonita que ele já passa a se apaixonar, a amar, digamos assim. Enfim, é um livro muito gostoso de ler, é prazeroso, há algumas reviravoltas, mas vence o amor romântico, e é um retrato também da época, né, das pessoas que viviam ali na corte ou mesmo nas redondezas, enfim. É muito interessante de ler, eu recomendo. E olha, vou falar para vocês, em 1975 também teve uma novela sobre esse livro, né, para vocês verem o sucesso que foi. E também, depois desse livro, o Joaquim Manuel de Macedo escreveu O Moço Loiro. Como eu disse para vocês, é assunto para outro vídeo, tá? Um beijo e leiam a Moreninha. Bye, bye!